de Maracuíno. Contamos também com a participação da edil do município de Boane. Geraldina Bonifácio, bem-vindo. Qual é o olhar que faz a forma como, primeiro, as comunidades reagem ao aviso dado pelas autoridades, mormente a situação de desastres, e depois, que avaliação faz a forma como a edilidade respondeu às necessidades que foram demandadas do próprio desastre? Muito obrigada. Eu quero saudar a todos que nos acompanham, especialmente aos munícipes da Vila de Boane, igualmente também aos meus colegas de painel e os demais. De facto, a Vila Municipal de Boane viveu momentos difíceis, mas com a ajuda de todos, com a intervenção do governo, do INGD e de voluntários, acima de todos, conseguimos ultrapassar. É facto também que no ano 2023 a Vila de Boane sofreu inundações urbanas e cheias, e em 2024 também teve a mesma situação. Então, praticamente em 2026 teve oportunidade de corrigir e também tirar lições de tudo o que foi e tudo o que aconteceu durante estes eventos climáticos. E nós, como Boane, praticamente tivemos dois cenários. O primeiro cenário, que é das inundações urbanas, porque temos muitos assentamentos formais e informais nas zonas ribeirinhas e também em zonas de bacias de águas naturais. Mas também tivemos o incremento das descargas das águas da barragem dos Pequenos Libombos, que é resultante também de recessão das águas dos países vizinhos. E esta gestão foi partilhada, porque nós começamos a trabalhar, falei das experiências dos anos anteriores, mas logo no mês de outubro, quando tomamos conhecimento que teríamos chuvas acima da média, começamos a fazer palestras para garantir que as populações abandonem essas zonas. Da mesma forma que Marraquene não perdeu... Foi acatado? Sim, foi acatado. Da mesma forma que podemos testemunhar que Marraquene não teve perdas de vidas e também não teve perdas de animais, nós também na Vila de Boane não tivemos. Tivemos situações de fazer... Se o apelo foi acatado, como é que explicamos os resgates? Sim, tivemos a situação de ter que fazer a evacuação compulsiva no dia 16 de janeiro, mas esta evacuação, as pessoas estavam em zona alta. Então, o cuidado que nós tivemos é que, há menos tempo, uma vez que todos os serviços básicos, falamos de energia e fornecimento de água, teve que se restringir, a curto prazo estas pessoas provavelmente pudessem ficar como estavam sitiadas, falamos concretamente do bairro Jim. A curto termo, essas pessoas precisariam de serem providas dos serviços, tanto a alimentação também poderia escassear. Então, tivemos que fazer esta evacuação, principalmente no bairro Jim. É uma zona alta que as casas não estavam inundadas, mas estavam sitiadas. Diferentemente do Tedeco, que é o bairro 25 de setembro, onde as pessoas acataram o apelo, elas retiraram-se em tempo oportuno. Pois, e a avaliação que faz da forma como foi assistida a população afetada? Eu faço uma avaliação positiva, porque todas as pessoas uniram-se, todas as pessoas estiveram na linha da frente. Tivemos 3 fases. A primeira fase foi a fase do resgate, onde o NAPROC dizia, onde a Associação dos Mergulhadores, os jovens voluntários de diferentes estratos sociais saíram para nos apoiar. E tivemos a segunda fase, que foi do acolhimento, onde nos primeiros dias, de facto, foi difícil, porque nós estávamos em altura de poder suprir aquilo que são as necessidades. Então, vários voluntários de diferentes estratos, diferentes realidades, apareceram para nos apoiar. E neste momento estamos na terceira fase, que é do reassentamento, onde já parcelamos perto de 500 talhões e já atribuímos a 409 famílias e já construímos abrigos de madeira e zinco
para 146 famílias. Este trabalho todo não foi feito exclusivamente pelo Conselho Municipal e muito menos pelo INGD. É um trabalho que está a ser feito por todos, incluindo voluntários residentes da nossa autarquia e também fora dela. Bom, como é que foi o proporcionamento dos meios? É de todo verdade o que diz o INGD, pelo menos na parcela do município de Boane, sentiu-se esta mobilização e alocação de recursos suficientes para salvar as pessoas, acomodá-las e alimentá-las? De facto, eu vou testemunhar positivamente, porque, conforme eu dizia, Boane já tem experiências de 2023, 2024 e agora 2026. E durante este período de outubro até então, nós temos estado a trabalhar com os comitês de gestão locais. O INGD formou técnicos nos bairros e estes ajudam-nos a fazer intervenções e fazermos também a sensibilização. O que Boane já tinha organizado para as inovações? Permita-me só então. Eu dizia, não sei se foi sorte ou azar, nós fomos os primeiros. Boane foi o primeiro e decretou-se o alerta vermelho e nós já estávamos no terreno a trabalhar. Tivemos o apoio da Polícia Lacustre, que tem uma base na barragem dos Pequenos Libombos. É uma força que temos estado a fazer planificações conjuntas, temos estado a participar nas reuniões de gestão da barragem dos Pequenos Libombos. Também temos o quartel, a escola de sargento das Forças Armadas, que também tem a parte da Marinha de Guerra, tem os fuzileiros. Eles todos saíram. Tivemos o apoio também da Marinha de Guerra e, basicamente, da Unidade de Proteção dos Civis, que é o UNAPROC. E já temos a experiência de fazer travessias quando o caudal do rio Umbeluze, principalmente os drifts de Mazambanino e do Impala, ficam comprometidos. E também já tínhamos preparado o bairro Filipe Samuel Magaia, que é o bairro de reassentamento, onde em 2023 reassentou 49 famílias, 2024 reassentou perto de 300 famílias. Falamos de perto de 300 famílias porque algumas acabaram regressando, é daí que nós dizemos perto de 300 famílias. E este ano de 2025, estamos 26, estamos para reassentar mais de 500 famílias. E dissemos mais que estes comitês de gestão e a escola primária básica completa 19 de outubro já estava pronta, tanto que tivemos que disponibilizar 15 salas de aulas e tivemos que anexar a escolinha onde as crianças têm o beabá e o campo. Então, neste momento, desativamos a escola primária completa de Mabage, porque tivemos uma situação de superlotação, onde tivemos perto de 1.500 pessoas na escola e, por condições humanitárias, tivemos que descentralizar para a escola de Mabage. Então, praticamente, nós dizemos que não tivemos perdas de vida, porque houve todo este preparo para garantir que não tenhamos desastres. Falamos de duas realidades. O fato de ter sido incrementadas as descargas da barragem dos Pequenos Libombos, aí sim, tivemos a situação de emergência. Tivemos que evacuar. E dizia antes que a evacuação compulsiva aconteceu na sua plenitude ou na sua magnitude no bairro Dimo, onde o bairro é uma zona alta, as casas não estavam alagadas, mas o bairro estava sitiado. Estando em situação de sítio, automaticamente poderiam escassear produtos para alimentação, mas também, em caso de eclosão de alguma doença, teríamos dificuldades de poder fazer a assistência imediata. Tanto que tivemos que tirar estas pessoas, porque não... as descargas normais que temos feito o acompanhamento é de 30 metros a 50 metros cúbicos por segundo, mas, no entanto, tivemos que assistir
perto de 2.200 metros cúbicos a serem descarregados por segundo. Então, é uma emergência, é uma questão de mudanças climáticas, é uma questão de começarmos a conviver com as cheias, conviver com as chuvas, e as populações devem, de facto, acatar quando é que elas devem estar na zona baixa para a prática da agricultura, que é uma atividade de subsistência muito forte na nossa vila municipal, e também terem que abandonar estas zonas baixas para as zonas altas quando iniciar a época chuvosa. Geraldina Bonifácio, voltamos para si. Vamos a Geraldina Bonifácio. Esta gestão dos donativos é ou não oportuna agora a refletir por conta dessa situação dos desvios e definir-se de forma muito clara quem deve receber, quem deve mobilizar, quem deve distribuir? Muito obrigada. De facto, eu penso que a responsabilidade é de todos nós, mas é importante haver alguma regulamentação, é importante haver algum controle, porque nós estamos a olhar as entidades do Estado como as mais responsáveis ou as menos responsáveis, mas nós esquecemos que há quem, em nome da população, faz a mobilização, arrecada recursos e não canaliza. Quem que faz as auditorias, quem que faz a monitoria e avaliação, por exemplo, algumas pessoas que receberam por parte de outras de boa vontade para canalizar, para nos apoiar. Então, eu penso que temos que encontrar um meio termo para ver se de facto, porque nós testemunhamos algumas pessoas a dizer, querendo apoiar o município da Vila de Boane, traga isto, mais aquilo, e que nós vamos canalizar. Nós não temos mecanismos de perceber o que recebeu, como recebeu, e se de facto o que trouxe enquadra-se ou o que foi de facto recebido na totalidade. Eu penso que nós devemos, como Estado também, como autarquia, poder refletir sobre isto. Mas é interessante e é importante fazer referência. Mas qual é o modelo que julga que seria ideal? Na nossa vila municipal, nas escolas, nós criamos equipes conjuntas. Criamos as equipes conjuntas porque, afinal de contas, as pessoas resgatadas, a maior parte delas não estavam doentes. Estavam em situação de vulnerabilidade. Elas foram escaladas para receber, fazer a descarga, fazer a gestão partilhada com a chefe do centro. Tanto que, em algum momento, houve escala para estar na cozinha, houve situações em que eles estavam a reclamar que a população que acolheu não estava a confeccionar como deveria ser e que não estava a cumprir com as horas, por exemplo, das refeições. A comunidade disse: não seja por isso, façam a identificação da equipe que vem nos substituir na cozinha. Elas ficaram de lado, assistiram o trabalho a ser feito pelos acolhidos. Resultado: a comida de facto piorou, não saiu a tempo previsto, e não só. Algumas pessoas diziam que não, a comida ia mais para aqueles que eram do bairro 7, porque quem estava a chefiar a cozinha era alguém do bairro 7, e depois o arroz não cozeu, é difícil fazer chima ou massa para outras realidades em panelas de perto de 50 quilogramas. Então, no fim, eles próprios acabaram pedindo desculpas à comunidade e devolver a responsabilidade de confecção dos alimentos para a comunidade. E todos os produtos recebidos, eles fizeram parte, e todos os produtos a saírem do armazém para se confeccionar também fizeram parte. Se calhar, provavelmente, reforçar os mecanismos, porque, afinal de contas, no meio do trabalho há sempre oportunistas, no meio do trabalho há quem sempre quer tirar o aproveitamento. Nós tivemos situações de alguns que foram visitar os centros de acolhimento, procuraram perceber qual era a maior dificuldade, e foi de forma uníssona a dizer que não temos o caril. Ao invés de mobilizarem o caril para vir a suprir estas dificuldades, disseram não, quando sentirem fome, façam um vídeo, apontem a barriga. Depois de fazer este vídeo, apontar a barriga, e como é que vamos terminar? Afinal de contas, nós, como entidades competentes para poder garantir esta ação humanitária, ficamos em algum momento fragilizados. Porque temos, de facto, casas que, até hoje que estamos aqui a falar,
que ainda estão submersas. Exato. Presidente, vamos por uma questão de objetividade. É para continuar com o modelo de qualquer um faz a mobilização e canaliza os centros de acomodação, ou se não, esta tarefa fica exclusiva do INGD para evitar qualquer outro tipo de alarido? Eu penso que devemos regulamentar, onde cada responsabilidade é conhecida, onde quem tiver que falar em nome do povo ou quem tiver que falar em nome das instituições sejam, de facto, devidamente reconhecidas. Nós tivemos, por exemplo, a Associação dos Mergulhadores. Eles estiveram lá, fizeram a mobilização de recursos necessários para aquela área de atuação. Contudo, nós, como Conselho Municipal, compreendemos quem estava a trazer, por exemplo, as embarcações, para o caso dos privados, de boa vontade, e também compreendemos também como é que o abastecimento estava a ser feito. Porque, afinal de contas, só receber e não sabemos que quem é que está por detrás deste apoio é complicado. A supormos recebermos toneladas de arroz fora do prazo ou até envenenados, quem depois vai ter que se responsabilizar? Então, é importante, sim, não só olharmos para as instituições do Estado, mas também para aquelas, em algum momento, são associações ou até pessoas que, em nome de quem de facto tem que fazer, acabam recebendo e estes apoios não estão devidamente canalizados. Edil de Boane, a encerrar, já há esta expectativa, este esforço de constituir um fundo para a gestão das ações dos orçamentos? Muito obrigada. De facto, é importante nós termos consciência que a ação contra a mudança climática global é uma realidade. O 13º ODS insta a todos os países e com especial também inclusão às nossas autarquias para tornarmos cada vez mais resilientes, porque nós, como Moçambique, principalmente a nossa vila municipal, é uma vila que é altamente vulnerável às mudanças climáticas. Nós temos situações de estiagens, temos situações de ventos fortes, temos situações de erosão, temos também situações em que temos algumas pessoas, algumas famílias a residirem em zonas ribeirinhas. Então, nós temos que garantir que tenhamos as nossas oportunidades locais, que é garantir o parcelamento, garantir a aprovação de planos de pormenor para termos novos assentamentos formais, novos assentamentos distantes destas zonas. Temos também investir em infraestruturas resilientes, temos que capitalizar as oportunidades que a Vila Municipal de Boane tem, que é de inertes que estão em abundância e, acima de tudo, valorizar a educação. Enquanto não tivermos as nossas comunidades devidamente educadas, obviamente estaremos com este dilema, porque, afinal de contas, a nossa Vila Municipal registrou um crescimento exponencial da população assustador. Em 2017, no último censo da população, foram 105 mil habitantes. Mas hoje, quando olhamos o movimento e, acima de tudo, espreitamos a projeção do crescimento populacional, nós estamos com perto de 250 mil habitantes. Então, é muito, e eles fazem muita pressão aos sistemas de educação, aos serviços básicos. Mas também a parceria pública e privada, a questão também da regulamentação, eu penso que pode ser uma saída muito importante para não estarmos a viver situações de termos que fazer o reassentamento. E, obviamente, o nosso POA já está lá prevista a questão de orçamentação. Tanto que, por recursos próprios até então, nós estamos a fazer a construção, com o apoio dos militares, destes abrigos provisórios, que são casas de madeira e zinco, aquilo que nós conseguimos fazer. Mas, tendo o apoio de pessoas de boa vontade e de mais outras agências, nós gostaríamos de garantir que as mais de 250 famílias que estão à espera destes materiais precários e que tanto agradecem por isso, se nós tivermos este apoio, vai fazer com que possamos encerrar a breve termo o centro de acolhimento da Escola Primária Completa 19 de Outubro, que ainda acolhe perto de 1000 pessoas, dizia,
1.000 pessoas, com maior ênfase para crianças e Obrigado. perto de 300 famílias. Muito obrigado.